Ai, mas 50 mil por um projeto de design? Você tem certeza? Quantas vezes você e nós já lidamos com essa objeção do tá muito caro? Tá muito caro ou tá muito barato? Tá ligado com percepção de valor e é algo que é individual e variável. Ou seja, eu tenho a minha, você tem a sua e o seu prospect, o seu futuro cliente vão ter as deles. E tá tudo bem, é isso mesmo, isso é do jogo. A gente precisa entender duas coisas: a questão de valor percebido e disponibilidade financeira para investir num projeto. Então, quanto maior for o valor percebido, ou seja, quanto mais a pessoa valoriza aquilo, mais grana ela vai ter para investir te contratando para isso. E o contrário também é verdadeiro. Infelizmente, também é verdadeiro. Quanto menos a pessoa valoriza um serviço ou um produto, menos ela vai ter disponibilidade financeira para comprar ou adquirir esse produto ou serviço. Vamos pegar um exemplo. Um iPhone. Um iPhone é um aparelho celular e tem um preço, né? Um preço para ter um iPhone. E tem muita gente que pode não ter as condições financeiras mais confortáveis para adquirir esse produto, mas ainda assim o faz, ainda assim o compra, porque valoriza o design, valoriza as possibilidades que esse aparelho te dá, valoriza a facilidade, valoriza um tanto de coisas que estão por trás disso, que fazem sentido para essa pessoa. Então isso é muito importante da gente entender, né? E tem outra coisa que também é importante, que é a diferença entre custo, preço e valor. O que é o custo? O custo não é aquilo que você oferece para o seu prospect num projeto de design. O custo é aquilo que você precisa para operar, para estar funcionando, são as suas despesas, os seus custos inerentes a um projeto. Para você desenvolver o seu projeto de design, há um custo, há uma despesa e isso faz parte do seu custo, que é diferente do preço, porque o preço ele considera esse custo e junto com ele temos uma margem de lucro e essa margem de lucro é para você crescer, é para você prosperar vivendo dessa profissão que é tão apaixonante. E também preço é diferente de valor, porque o valor ele é percebido. O valor é uma variável individual. Cada um tem uma interpretação de valor, com base naquilo que é importante para si, naquilo que deseja. Beleza? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender para lidar com essa objeção do tá muito caro, né? Porque isso é algo que é variável. Agora, operar sem margem de lucro é uma coisa que por muito tempo não se sustenta. Quando a gente está começando, a gente opera com margens muito pequenas ou até negativas, mas isso não se sustenta por muito tempo. Por isso que a gente precisa ter clareza de quais são os nossos custos e também qual é a nossa margem de lucro desejada, para que a gente possa crescer e prosperar nessa profissão. Então, barato ou caro é relativo. Por quê? Porque se eu tenho um preço, né, que está nesse nível e eu tenho um valor percebido que está nesse, o que acontece? Eu tenho algo barato. Agora, se eu inverto isso, se eu tenho um preço alto e um valor percebido baixo, esse produto ou esse serviço está caro. E o que a gente precisa fazer? É equalizar, é fazer esse alinhamento de expectativas, que a gente possa ter um preço condizente com o valor que o nosso prospect ou o nosso futuro cliente percebe. Isso é o ideal, equalizar preço e valor, para que a gente transpareça para os nossos prospects que ele está fazendo uma boa compra ao adquirir o nosso produto ou o nosso serviço. Então, como descobrir o seu valor?
como descobrir o seu preço? Não tem outra maneira senão testar. A gente precisa testar e a gente testa o nosso valor aumentando o nosso preço. E existem 3 sinais de que é possível da gente aumentar o nosso preço. O primeiro deles é se o seu prospect aceita a sua proposta comercial sem negociar. Ele simplesmente diz, tá fechado. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é se você tem um aumento significativo de procura pelo seu serviço, ou seja, um aumento de demanda. Esse é o segundo. E o terceiro é se você está operando com a capacidade máxima de entrega do seu negócio. Essas são as 3 possibilidades de sinais para a gente aumentar o nosso preço. Mas sempre haverão os prospects, ou seja, as pessoas ou empresas com quem você está negociando um projeto de design que vão chorar por preço. Isso acontece com a Valkyria, acontece com quem está começando e acontece com quem está mais na frente do que a gente ainda. Então, vão chorar por preço. Mas então, o que fazer quando o seu prospect, com quem você está negociando, ou um cliente, no caso de uma recompra, diz que a sua proposta comercial está cara, o seu preço está caro? O que fazer? Como contornar essa objeção? Tem algumas coisas que eu acredito que são possíveis de serem feitas. E a primeira começa por você. Você precisa se posicionar, se especializando, definindo uma área de atuação que você ama fazer, faz bem e tem mercado para isso. E à medida que você for trabalhando dentro desse nicho, você vai desenvolver um portfólio, você vai criar repertório para isso e vai ganhar autoridade. E quando a gente tem autoridade, a gente consegue ter mais força numa negociação e não fazer concessões, não simplesmente dar um desconto ou fechar o projeto no preço que o prospect ou o cliente deseja. Então esse é o primeiro passo, se posicione para ganhar autoridade, ampliar o seu portfólio e repertório. A segunda coisa é ter consciência dos seus custos e da sua margem de lucro desejada. Se você tem noção disso, você entra em vantagem numa negociação. Então você sabe o quanto você pode flexibilizar o preço de uma proposta comercial com base nos números, com base na sua realidade, naquilo que você deseja para fazer o seu negócio crescer. A terceira coisa que você pode e deve fazer é dominar negociação. Estudar essa importante habilidade para se viver de design e multiplicar os seus resultados. Quando você conhece as técnicas de negociação, você lida melhor com objeções como essa do tá caro e entende que não é o seu cliente o adversário, mas sim aquela situação que se apresentou ali. A quarta coisa é investir na qualificação dos leads e prospects, ou seja, daquelas oportunidades que batem na sua porta e das oportunidades que você quer ir atrás. E você faz isso através de perguntas, de uma investigação, através de perguntas calibradas. Ai, Moisés, mas que perguntas são essas que eu chego sempre na frente do cliente e nunca sei o que perguntar? Pois é, isso acontece e não é raro. Existem algumas perguntas que a gente ensina no nosso curso Design Invisível, que chamamos de perguntas calibradas. E o primeiro bloco dessas perguntas calibradas são perguntas de contexto, para a gente entender o terreno que a gente pode vir a pisar no caso de um fechamento de contrato. Então, perguntas do tipo, como vão as vendas? Como é que está indo o seu negócio? São perguntas que permitem ao cliente, ao prospect, nos falar da perspectiva dele com relação ao negócio dele. Isso é muito importante que a gente tenha conhecimento. O segundo bloco de perguntas falam sobre o desenvolvimento do projeto, ou seja, coisas que você precisa saber para entender como que vai se dar essa parceria. Então, uma pergunta que a gente sempre faz: quantas pessoas vão decidir
pelo desenvolvimento do projeto. E aí pode ser tanto decidir pela proposta comercial quanto os tomadores de decisão no caso de um projeto de design. Quantas pessoas? Ou vocês têm experiência com design já? Sim ou não? Já tiveram? Como que foi? E aí a gente pode perceber alguns alertas vermelhos, algumas coisas que a gente precisa estar atento antes de passar para esse prospect ou cliente uma proposta comercial, coisas que influenciam na nossa precificação. O terceiro bloco são perguntas relativas ao escopo, para a gente ter noção do trabalho que a gente vai ter pela frente. É o bom e velho alinhamento de interesses e gestão de expectativas. A gente precisa saber o que o cliente está querendo, em quanto tempo, e aí a gente pode fazer algumas perguntas calibradas do tipo: quais serviços você acredita que precisa? Então ele vai poder trazer para você aquilo que ele entende que precisa para resolver aquele problema ou aquele desafio que ele está enfrentando. E uma outra pergunta é: para quando que você precisa isso pronto? Quando você deseja receber esse projeto finalizado? Aí já vai dar uma noção de deadline, de cronograma, e isso é muito importante para você conseguir precificar corretamente o seu projeto de design depois. Portanto, quanto mais informação você tiver do seu negócio, entender dos seus custos, da sua margem de lucro desejada e saber até que ponto você pode chegar numa negociação, e quanto mais você souber do seu prospect ou cliente, entendendo do que está por trás das necessidades dele, mais controle e mais vantagem você vai ter numa negociação. Então é importante que você tenha informação. E assim, falar de grana logo no primeiro encontro. É preciso falar de grana no primeiro encontro e faça isso utilizando a técnica da ancoragem. Por exemplo, um projeto de identidade visual para pequenas a médias empresas, considerando aí até 100 funcionários, hoje na Valkyria custa de 60 a 40 mil reais. E é esse o nosso preço. A gente passa esse preço no primeiro encontro, faz essa ancoragem de valores para que na cabeça dessa pessoa com quem a gente está negociando, ela fixe o número dos 60. Mas se fechar em 40, já está bom para a gente, porque a gente já está considerando margem de lucro também no 40. Então já é um número que é adequado para o nosso negócio e para a nossa realidade. E quando a gente fala isso, a gente não precisa reagir, a gente simplesmente silencia e espera para ver qual que vai ser a reação desse prospect ou cliente diante dessa informação que a gente acabou de dar para ele referente ao nosso investimento. Então, se está fazendo sentido para essa pessoa ou para essa empresa, avança e desenha uma proposta comercial, porque se ela deu ok para a ancoragem que você fez, tem tudo para se desenrolar essa negociação de uma forma melhor, né? E não vai ter, provavelmente, essa objeção do isso está caro, porque você já ancorou, ela já está preparada, digamos assim, para receber números dentro dessa faixa de valores que você falou para ela. Agora, se não fizer sentido, procure entender os porquês. E aqui costuma aparecer duas coisas, né? Aquela pessoa que valoriza aquilo que você está apresentando, mas que ela não tem todo o orçamento para investir no projeto, e tem também aquela pessoa que não valoriza, mas tem a disponibilidade financeira para investir e não quer investir porque não valoriza, né? Dentro daquilo que a gente explicou no início desse vídeo, né? Da percepção individual de cada um com relação ao valor. Então, se não faz sentido, não apele, não venda. Use as informações que você recebeu a partir dessas perguntas calibradas que você fez para fazer com que a própria pessoa com quem você está negociando se dê conta de que possivelmente ela não está valorizando o seu serviço, ela não está valorizando a sua entrega e está deixando na mesa uma oportunidade de investir nela contratando o seu serviço, contratando o seu padrão de qualidade. Porque design é valor, design é a ciência da inovação e pode mudar um negócio de patamar
a partir da sua abordagem. Bom, eu desejo que essas dicas te ajudem a lidar melhor com essa frequente objeção no mundo dos negócios. E no design não seria diferente, o tá caro. Se você gostou dessas dicas, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo da Valkyria.